Olá! Hoje a gente vai encarar um desafio clássico da engenharia. Como é que o calor viaja através de uma parede, afinal? Parece simples, né? Mas a resposta, ela revela um princípio fundamental da física. Então vamos direto ao ponto. A questão que vai guiar a gente hoje é essa aí. Imagina a cena: uma parede. De um lado está quente, do outro está frio. O calor, claro, vai querer passar do ambiente quente para o frio. A grande pergunta é: para a temperatura cair de um jeito constante, sabe, em linha reta, de um lado para o outro, o que o material dessa parede precisa ter de especial? Mas calma lá. Para chegar nessa resposta, primeiro a gente precisa arrumar nossa caixa de ferramentas. Então, bora entender os conceitos básicos que estão por trás da condução de calor. Primeiro, o mais básico de tudo, o que é transferência de calor. Bem, de um jeito bem simples, é energia se movendo. E ela tem uma regra de ouro: sempre vai do lugar mais quente para o mais frio. É uma lei da natureza, não tem como fugir. E no nosso problema, o que interessa mesmo é a condução. Esse é o jeito que o calor se move através de um objeto sólido, como a parede da estufa. A energia vai passando de molécula para molécula, mas o material em si fica lá, paradinho no lugar dele. E se a gente pudesse olhar isso como um super microscópio, o que veríamos seria fascinante. As partículas mais quentes, com mais energia, vibram com mais intensidade. E essa vibração vai passando para as vizinhas do lado, que estão com menos energia. É como um efeito dominó invisível, sabe? Uma partícula vai cutucando a outra e passando energia para frente. Ok, legal, mas como a gente visualiza isso? Como seria o desenho dessa queda de temperatura atravessando a parede? Pois é exatamente isso aqui. Quando a pergunta fala em distribuição linear, é dessa linha reta que ela está falando. Pensa numa rampa perfeitinha, descendo de forma suave e constante do lado mais quente para o lado mais frio. Sem curvas, sem solavancos, uma linha reta. Beleza, então a gente quer uma linha reta. A pergunta de 1 milhão é: qual propriedade do material da parede que manda nessa história? O que é que faz essa linha ser reta ou não? Essa é a chave do mistério. E é aqui que entra a estrela do nosso show, a condutividade térmica, que a gente representa pela letra K. Ela mede, basicamente, o quão amigável o material é para deixar o calor passar. Pensa numa panela de metal. O calor passa que é uma beleza, né? O K dela é altíssimo. Agora, pega uma caneca de cerâmica. Ela segura bem o calor. O K dela é baixo. Simples assim. Pronto! Agora a gente tem tudo o que precisa. As peças do quebra-cabeça estão todas na mesa. E com essa base que a gente construiu, a lógica para resolver a questão fica bem direta. E a resposta vem de forma bem clara. Para ter aquela nossa rampa de temperatura retinha e constante, a propriedade que controla o fluxo de calor, ou seja, a condutividade térmica K, também precisa ser constante ao longo de toda a parede. Ela não pode mudar no meio do caminho. Então, para resumir tudo, quer uma distribuição de temperatura linear, a condutividade térmica do material tem que ser constante. Fim de papo. Por isso, a resposta correta é a alternativa B. Mas por que, exatamente? Pensa só, num cenário estável, a quantidade de calor que passa pela parede e a área dela não mudam, são constantes. Se o material da parede também for uniforme, ou seja, se o K dele for o mesmo do começo ao fim, a única coisa que sobra para a temperatura é cair de forma linear. É quase uma consequência matemática da coisa toda. Ok, resolvemos a questão. Mas e daí? Isso serve para alguma coisa fora da prova? Com certeza! Isso aqui não é só teoria de livro, não. É um conceito fundamental na engenharia de verdade. Entender esse princípio é importantíssimo para projetar um monte de coisa. As paredes de fornos industriais, o isolamento térmico que mantém uma casa confortável, trocadores de calor, motores, até componentes eletrônicos. Tudo isso passa por essa análise. Aliás, muitas vezes, o primeiro passo de um engenheiro é justamente assumir que o K é constante, para simplificar os cálculos. Isso tudo deixa a gente com uma última pulga atrás da orelha, né? Se a linha reta significa que o material é constante, bem comportado, o que uma curva contaria pra gente? Bom, uma curva contaria uma história bem mais complexa. Talvez a de um material que muda sua capacidade de conduzir calor conforme ele mesmo esquenta. Isso mostra uma coisa incrível. Às vezes, o formato de uma simples linha num gráfico pode revelar todos os segredos da física que estão acontecendo ali dentro.